Eu queria falar, irmãos, sobre a importância de entendermos que na nossa vida as coisas nunca acontecem por acaso. E a gente às vezes atribui um movimento do céu à sorte. Sorte é para lá, para nós é sempre Deus. Entenda no teu coração e guarda no teu entendimento, lá no fundo da tua alma, a certeza de que Deus está trabalhando em seu favor, ainda que você não veja o que está acontecendo. Nós temos o hábito, irmãos, e fazemos parte de uma geração muito ansiosa. A quantidade de gente tomando remédio para a ansiedade é muito grande. É o excesso do que vai acontecer amanhã. Temos que aprender a colocar nas mãos de Deus e esperar a hora dele. Mas eu queria compartilhar com você hoje um texto e falar sobre trazer a você uma mensagem de uma atitude de uma mulher que mudou completamente a sua vida e começou com uma oferta. Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 4, segundo Reis, capítulo 4, por favor. Segundo Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Podemos ler a palavra do Senhor, amém? Diz assim, versículo 8. E sucedeu, está na tela? Vai aparecer na tela aí para você. Versículo 8. E sucedeu também que um certo dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, o qual reteve-o para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, ele se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro. E ali ponhamos uma cama, uma mesa, um candeeiro, uma cadeira e um candeeiro, para que, deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra, amém, espera aí, uma cadeira, um candeeiro, há que dizer que, vindo a nós, ali ele possa repousar. E sucedeu que um dia ele veio ali, retirou-se naquele quarto, deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a, e diz a ela, e ela chamando-a, ela se pôs diante dele, porque ele dissera: dize o que tu não tens tratado de que te falta, para que eu te possa fazer algo de benevolência. Havendo alguma coisa que eu fale ao rei, do chefe, ou rei dos exércitos? Disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: há algo que eu possa fazer por ela? Disse Geazi: ora, ela não tem filho, e seu marido já é de idade avançada. Pelo que disse: chama ela mais uma vez. E chamando-a, ela se pôs à porta, e disse o homem de Deus: a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, estarás nos teus braços com um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, que deu à luz a um filho no tal tempo determinado, segundo vê a palavra do profeta sobre ela. Crescendo, pois, o menino, sucedeu que um dia saiu com seu pai, e estava com os colhedores, e disse ao pai o menino: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. E então disse ao moço: leva-o correndo à mãe. E o tomou e levou a mãe depressa, e esteve com o seu filho sobre os seus joelhos até o meio-dia, e subiu, e o deitou à cama do profeta, e fechou a porta, e partiu dali. Eu queria parar aqui, para que depois a gente pudesse compartilhar mais um pouco sobre a história dessa mulher. Mas eu queria pontuar, assim, coisas que a gente não ficar perdido, né? O nome dela não era Sulamita. Sulamita era uma mulher que nasce na região do sul. Então, Sulamita não era o nome dela. As mulheres que nasceram no sul eram chamadas de Sulamitas. Ou os homens também eram chamados assim. Ela era da região de Sunem. E essa geografia, haviam pessoas muito ricas, porque ali havia plantio e colheita e venda da colheita para aqueles que não tinham regiões irrigadas, como o povo do sul. Então você sabe que a água, a irrigação, facilita o plantio, e à medida que você tem, e o povo do sul criou uma tecnologia para facilitar o irrigamento daquilo que era plantado. Essa mulher possivelmente era uma mulher rica, tanto que o profeta fala: você não quer que eu, chegando ao rei, fale com ele alguma coisa importante para você? Ou o chefe dos exércitos? Ela fala: não, eu estou aqui no meio do meu povo, estou em paz, eu não estou prisioneiro aqui, eu estou em paz. A Bíblia vai dizer que essa mulher está bem, o marido é mais idoso do que ela, não tem filhos,
E o Geazi falou, olha, ela é uma mulher bacana, está tudo certo, só não tem filho. E o profeta libera uma palavra de que 1 ano depois, naquele mesmo tempo, estaria com o filho no colo. Ela não creu, mas o texto correu e ela estava com o filho no colo. Porém, o texto correu mais um pouco e vai dizer que um dia o menino foi colher com o pai, sentiu dor de cabeça, e o pai fez o que costumeiramente os homens fazem quando tem problema com o filho. Chama a sua mãe. Falta sacerdócio no pai desde o Velho Testamento. Impressionante. Por isso, dia 26, eu acho, é 26, né? De setembro, culto dos homens. Posso ouvir amém, homens? Teremos um culto de homens aqui. A gente vai começar às 7h30. Eu vou trancar a porta. E só vou terminar esse culto depois que tiver todo mundo alinhadinho na bênção. Vai ser desse jeito. A gente vai trancar a porta ali. Vai ser rápido. Vai começar às 7h30, não tem dia para terminar. A gente vai fazer o negócio acontecer. Então você, mulher, obriga seu marido a vir para cá. Traz ele de carro, joga ele aqui que eu dou um jeito nele. Entendeu? E aí depois eu vou ensinar você, mulher, o que você vai fazer para quando ele chegar em casa, recebê-lo. Porque ele vai precisar ser muito bem recebido quando chegar em casa, se é que vocês me entendem. Amém, mulheres? Mulher é bicho muito inteligente. Mulher é bicho sabido. Não é fácil. Esse homem manda chamar o profeta, manda chamar a mãe, e assim acontece. Porém, tudo começou na vida dessa mulher, que seria uma mulher comum, como dezenas, centenas, milhares de mulheres, ou milhões de pessoas que passam pela Bíblia e passam desapercebidas. Tem pessoas que a história delas vai passando e ninguém sabe quem são, ninguém sabe o que se passa, não sabe nem o nome, e aconteceu, ponto final. Porém, essa senhora tem alguns predicados interessantes. No primeiro momento, ela vê o profeta, o homem de Deus, passando pela rua, e ela o convida para a sua casa e dá comida para ele. Na segunda vez, ela faz o mesmo movimento, até que ela percebe que aquele camarada é um homem diferenciado. Ela observa o Eliseu e não vê que ele é apenas um homem de Deus, mas ela vê que o Eliseu é um santo homem de Deus. Irmãos, todos podem se intitular homem de Deus, mas só os outros reconhecem quem é santo homem de Deus. Todas podem se dizer mulheres de Deus, mas só quem caminha junto reconhece quem é uma santa mulher de Deus. Carregar o rótulo de ser homem e mulher de Deus é muito fácil, até o dia em que é colocada à prova a nossa caminhada. Porque a santidade, meu irmão, que é expressa na vida de um santo de Deus, de uma santa de Deus, não tem a ver com aquilo que ele está declarando sobre si, mas sobre o que as pessoas veem sobre ele. Tem pessoas que se acham ultra espiritual, mas não tem frutos. As pessoas olham para elas e só encontram fruto de confusão. É impressionante como as pessoas, elas gostam de serem reconhecidas como pessoas de Deus. Mas só os outros conseguem reconhecer quem é santo, separado e é do Senhor. Porque não tem a ver com aquilo que eu professo, tem a ver com aquilo que eu vivo. A santidade, meu irmão, não é aquilo que eu gostaria de ser, é aquilo que na verdade eu sou. E a Bíblia vai dizer que essa mulher disse que para o seu marido, olha, esse cara é um santo homem de Deus. É importante ter esse cara do nosso lado. Não vamos perder a oportunidade. E essa mulher, lá na parte superior da sua casa, ela fez um quartinho. Ela fez um cômodozinho, um puxadinho. E ela no puxadinho botou uma cama, uma mesa, um candelabro, uma cadeira, um local de conforto para o homem sentar, estudar, bem iluminado, bem arejado, uma caminha para ele dormir. E toda vez que o Eliseu ia para o sul, tinha uma casa para pousar. Primeira coisa que a gente aprende, essa mulher está semeando sobre um homem santo de Deus. Ela está ofertando sobre aquele que é, naquele tempo, o principal representante de Deus na terra. Sabemos que o Espírito do Senhor se manifestava em pessoas, não como nos dias de hoje, que o Espírito Santo se manifesta a todo aquele que o busca e anda cheio dele, mas pontualmente o Senhor se movia na vida do Eliseu. Embora houvesse outros profetas importantes, nesse contexto ali só aparece o Eliseu. O Eliseu, então, é o investimento no reino. Ela está investindo no reino e investindo no Eliseu. E ela trouxe a presença do homem de Deus para perto dela, consequentemente, ela trouxe uma voz profética que falava em nome do Senhor para perto dela, literalmente. Na verdade, ele estava sobre ela, dando uma cobertura àquela casa. Naquela casa, então, estava Eliseu.
Toda vez que passava, ele entrava, comia, dormia, estava tudo bem, e ele resolveu liberar uma palavra de bênção. Quero abençoar. E ele fala assim, olha, o que falta? Nada, vai ter um filho então. Só, ela não pediu filho. Não estava talvez nem no seu projeto de ser mãe, porque o marido era velho. Talvez ela nem quisesse essa aventura nova. E não sabemos qual era o problema, ou dela ou do marido. Tempo depois, está o menino, está ela grávida. É interessante que o tempo passa, o Eliseu continua indo àquela geografia. O Eliseu continua indo orar naquele lugar. O Eliseu continua indo àquele monte. O Eliseu continua estando naquele lugar. Até que um belo dia o menino fica doente e morre. O menino não só adoece, mas morre. E a morte desse menino faz essa mulher ir ao homem de Deus. O relacionamento que ela causou, que ela criou casualmente com Eliseu, fez dela ter legitimidade para ir até ele, pedir a ele um milagre. Olha que coisa interessante. Essa mulher faz uma oferta, traz para si a presença de Deus na pessoa do homem santo de Deus, e agora ela vai até o ambiente onde ela criou o milagre e coloca o filho morto na cama do homem de Deus. Coisa impressionante, irmãos. Essa mulher não sabia o que passaria, nem que ia ter um filho, que dirá que ele morreria. Mas agora ela tem um altar que ela preparou a Deus na sua casa para colocar a sua oferta. O filho que morreu. E ela vai até o homem de Deus. Esse homem de Deus, não te pedi nada, mas eu preciso de uma ajuda sua. Preciso que o Senhor me ajude, porque o meu filho está morto. E o Eliseu, irmão, se move. Ele primeiro manda o Geazi ir até ela. E é interessante que ela sai correndo no lombo do animal, na direção de onde o homem de Deus está orando. E as pessoas chegam até ela e falam, está tudo bem? Ela fala, está tudo bem. Filho morto em casa. Chega o Geazi e fala, o que aconteceu? Está tudo bem? Ela, está tudo beleza, tudo tranquilo. E quando ela chega perto do homem de Deus, ela se ajoelha, chora e fala, não pedi filho, agora morreu, resolve lá. Engraçado, né, irmão? Pensa só, tem pessoas chorando com quem não resolve o seu problema. Querem compartilhar a sua dor com gente que não tem capacidade de mover nada a favor dela. Tem pessoas compartilhando a sua luta com pessoas que nem são de Deus, que nem são santas de Deus. O Geazi não podia resolver o problema dela. Os servos do seu marido não podiam resolver o problema dela. Mas o homem santo de Deus podia. Então ela foi até ele. Ela gerou uma proximidade com uma atmosfera profética. Se é que eu posso usar esse termo. Porque o Eliseu era um profeta. E a sua dedicação no reino era ser um profeta. A sua fala era de profeta, sua ação era de profeta, os seus movimentos eram de profeta. Ele era exclusivamente um profeta. Então, tudo que o Eliseu fazia ia na direção do profético. Então, quando ele chega na casa, está o moço morto no quarto, sobre a sua cama. E eu creio, meu irmão, que o texto é mais ou menos interessante, que a mulher, ela não entra no quarto do Eliseu quando Eliseu a solicita pela primeira vez. Ela fica à porta do quarto, porque ela sabe o limite, até onde ela pode ir, embora o homem de Deus a tenha chamado. Mas quando o seu filho morre, ela invade o quarto, coloca o filho morto na cama e vai correndo pedir ajuda ao homem de Deus, ou melhor, ao santo homem de Deus. Sabe o que significa, meu irmão? Relacionamento com coisas espirituais nos abrem acessos. Relacionamentos com coisas espirituais abrem portas do mundo espiritual que mudam a nossa vida. Por esse motivo, valorize coisas espirituais. Porque coisas espirituais vão abrir portas nas regiões celestes que vão mudar a sua vida em nome de Jesus. Sabe qual é o nosso maior problema? Nós queremos que as portas se abram só porque nós estamos pedindo ao Senhor sem dar nada em troca a Ele. Não que Ele precise de que demos algo em troca a Ele, mas para que nós possamos matar a nossa carne muitas vezes em dizer que o que mais nos importa é aquilo que o Senhor tem para fazer por nós. Agora, entenda, irmãos, o movimento aqui, que é o que é importante para esse mover profético dessa noite.
aquela mulher tem dentro da sua casa o representante de Deus naquela geografia, naquele tempo. E agora ela tem uma causa impossível. E ela coloca um menino morto na cama, o Eliseu chega no quarto e ela está do lado de fora porque ele fecha a porta e ele começa a orar pelo garoto. A Bíblia diz que Eliseu se deita sobre o garoto que está sobre a sua cama e encosta o seu corpo sobre o corpo do menino. E parece que aquele momento o corpo do moço se aquece de novo. E aquele menino dá 7 espirros, abre os olhos e me parece que agora aquele menino está vivo, porque só vivo espirra 7 vezes e abre olhos. Não tem outra lógica. E aí o Eliseu manda o Geazi chamar a sunamita, e ela chamou. E eu acredito que o Eliseu ficou na frente da porta. Cadê? Eu quero supor que aqui é o menino que está vivo. Aqui pode quebrar, né? Aqui também não pode quebrar, né? Mas vamos trazer para cá. Aqui está o menino vivo. Aqui está o Eliseu, frente à porta. A mulher chega. Eliseu fala: aqui, minha filha, seu milagre está de pé de novo. Porque você procurou a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. E você tem relacionamento com coisas espirituais. E quem tem relacionamento com coisas espirituais não anda pela sorte, anda em Deus. Agora, esse é o relacionamento prévio que essa mulher tem com Eliseu, e é sensacional isso. É impactante o que vive essa mulher. Porque tem um filho que morre, irmão, é uma coisa tenebrosa. E ter um santo homem de Deus que ressuscita o menino é um super milagre. Só que a vida dessa mulher segue, meu irmão. A vida dessa mulher segue. A vida dela vai embora, vai seguindo a sua caminhada, vai permanecendo. E ela tem tanto relacionamento com o homem de Deus, que um dia o Eliseu dá um conselho para ela. Capítulo 8, 2 Crônicas, 2 Coríntios, 2 Reis, capítulo 8, versículo 1. E falou Eliseu à mulher, cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai com a tua família e peregrina para onde puder peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, o qual virá sobre a sua terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou por 7 anos na terra dos filisteus. Aí eu quero entrar na palavra agora, para a gente poder ficar ligado no conceito profético dessa noite. Amém? Pessoas que não andam na sorte, mas vivem em Deus, obedecem direções proféticas. Irmão, é impossível que alguém se mova no profético debaixo da desobediência. A obediência é a marca daquele que avança. É interessante olhar para a Bíblia e vamos perceber quantos homens se moveram na obediência e tudo mudou na sua vida. Te dou o exemplo do Abrão. Seu Abrão estava bem, rico, cheio de terra, estava tranquilo na casa do pai, na fazenda da família, tinha gado, tinha servo, tinha serva, tinha tudo, mas não tinha uma voz do Senhor sobre ele. Até que um dia Deus fala: Abrão, sai do meio da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Mostrarei, eu acho que está no futuro do presente, não é isso? Mostrarei, eu mostrarei, tu mostrarás, ele mostrará, e assim vai, né? E assim foi. O Abrão pegou a mulher, pegou o filho, e ele não ouviu de Deus para onde ele iria. Deus ainda iria mostrar. Você percebe, meu irmão, que o Abrão não é o pai da fé à toa. Esse cara não é o pai da fé porque Deus estava lá no céu. Olha, eu vou escolher alguém para ser pai da fé. Deixa eu olhar aqui, bota o Abrão aí. Não! Esse cara é diferente. Ele se move em Deus por uma palavra que o Senhor trouxe a ele. Irmão, quando Deus fala conosco, algo que é confortável, beleza, fazemos na hora. Mas quando Deus nos traz uma revelação de desconforto, Senhor, deve ser o diabo na minha cabeça. Eu estava num culto, irmãos, e Deus tocou no meu coração para dar uma oferta de R$2.000. Não podia ser o diabo, meu irmão, não tem como. Como é que o diabo vai falar comigo para eu dar 2.000 para a igreja, meu irmão?
Só se o diabo for muito burro, que ele é muito burro, mas não a tal ponto de fazer eu ser financiador do reino. E eu fiquei com crise. Senhor, eu sei que não é o diabo, não? Porque 2 mil é muito dinheiro, Senhor. Poxa, 25, 40. E aí na hora eu me lembrei, não é o diabo, não. Porque qual é o benefício que o inferno tem de um crente dar oferta na igreja? Qual o benefício? As pessoas querem se mover naquilo que lhes é confortável. Mas a obediência, ela acontece no desconforto. Obediência acontece no momento crítico. A obediência acontece no momento conturbado. A Bíblia diz que Jó possuía filhos e era uma bênção, todos unidos, e aquele homem dava oferta ao Senhor por ele e pelos filhos diariamente, com medo de pecados que os filhos haveriam de cometer. E esse homem, se você ler o livro de Jó, você vai perceber, meu Deus, como consegue o homem passar por todo o sofrimento que Jó passou e não abandonar o Senhor, porque Jó sabe em quem ele tem crido. Jó sabe quem é o Senhor da vida dele. Jó prova para nós que ele reconhecia quem ele era, sabia a sua identidade e, mais do que isso, conhecia quem era o seu Deus. Irmãos, obedecer uma direção profética quando as coisas não são favoráveis é fácil. Vai ser missionário lá no Havaí, Luiz Wagner. Fala que teu servo ouve, Senhor. Vai ser missionário agora no Paquistão. Senhor, o inimigo está soprando coisa errada. Nós queremos, irmãos, sempre o caminho mais fácil. Ouvi um testemunho de um pastor pregando numa conferência. A gente tem que tentar trazer esse cara aqui no Brasil. Eu não sei nem o nome dele, eu vou procurar e vou te mandar. O cara tinha 7 filhos. Vamos para um cidadão ter 7 filhos. Tem alguém que tem 7 filhos aqui? Levanta o braço. Você vê como é que o cara já não é muito normal, né? 7 filhos não é normal. Ele era pastor, 7 filhos, e a esposa era orientadora pedagógica. E um dia, Deus falou com esse cara assim, deixa a sua igreja e vai abrir uma igreja no pior bairro de Detroit, nos Estados Unidos. Olha isso, irmãos. Ele pastoreava uma igreja lá com seus 5 mil pessoas, estava tudo confortável. Deixou a igreja e foi para um bairro de Detroit. O pior bairro da geografia. Ele passou por lá, irmãos, e aquele bairro tinha prostituição, destruição, droga, tudo de ruim que você imaginar estava naquele endereço. E ele procurou o pior prédio para ele alugar para morar, com a mulher e os 7 filhos. Pegou os filhos e colocou na escola que era reconhecida naquela cidade como a pior escola no desenvolvimento humano dos alunos. Na escola que tinha assassinato, estupro, tudo de ruim. E ele ficou ele estava testemunhando, lá mostrando os vídeos, as fotos. Você vê a foto, meu Deus, e esse cara fazendo isso. Aí ele fala assim, irmãos, e eu fiquei lá por 20 anos. Estou lá até hoje. A minha esposa se tornou diretora do colégio, sem remuneração, porque não era contratada, ela foi como voluntária. Começamos uma igreja naquele lugar, que era o pior lugar da cidade. E hoje, nós moramos no metro quadrado mais valorizado do nosso estado. A escola é a melhor escola de desenvolvimento humano. O prédio que nós moramos hoje é o endereço mais caro da cidade. Acabou a prostituição. Acabou a gravidez desejada, acabou droga, acabou tudo, sabe por quê? Porque onde o poder de Deus chega, transforma. Onde o poder do Senhor chega, liberta. Onde o poder do Senhor chega, restaura. Sabe o que aconteceu? Esse homem ouviu o Senhor, obedeceu o Senhor, saiu do seu desconforto e não foi sorte no seu ministério, foi Deus movendo profeticamente uma família que se ofertou ao Senhor. Que coisa! O que é natural para nós, nasce ou não vai dar certo. Tem muitas coisas organizadas, não vou fazer. Mover-se na direção profética, irmãos, é fazer o contrário do que outros fariam. E essa mulher obedece. Sabe por quê? Porque ela tem um histórico que ela carrega com ela, de que um homem de Deus, que morou sobre a casa dela, deu a ela um filho de uma palavra profética e ressuscitou o garoto. Que dúvida essa mulher vai ter para fazer alguma coisa para Deus, irmãos?
Mas tem gente que tem. Tem pessoas, irmãos, que viveram gigantescos livramentos, mesmo assim não são fiéis a Deus. Você quer um exemplo? Vou logo no pior, no dinheiro. Porque se Deus consegue tocar no dinheiro do cara, porque ele é crente mesmo. E quanto mais rico, mais difícil. É como aquela história daquele culto que o irmão foi dar um testemunho, era um empresário super bem sucedido, chegou lá, irmãos, Deus é bom, Deus é fiel, aleluia, aleluia. Eu estava aqui nessa igreja um dia e só tinha R$10 no bolso e nada mais. Sabe o que eu fiz, irmãos? Dei R$10 de oferta, dei tudo que eu tinha para Deus, e hoje eu sou rico, e um empresário bem sucedido, e um dos homens mais ricos da cidade. E uma senhorinha começou a gargalhar lá e rir. E essa mulher, e o que a senhora está rindo de quê? Alguém perguntou, ela ficou em pé e falou, quero ver dar tudo agora. Dar tudo com 10 contos no bolso é fácil, irmão. Agora imagina, se Deus consegue tocar na nossa finança, aí você vê, o camarada era um fracassado, um falido, Deus mudou a vida dele, aí vem um projeto missionário, por causa dar 100 conto, vou fazer cálculo. Miserável, meu irmão. Miserável. Eu fazia promoção missionária para a revitalização de igreja lá no Rio de Janeiro, no início do ministério. Irmãos, me levavam a empresários ultra bem-sucedidos para fazer promoção missionária. Eu chegava lá, tem um desafio, estamos escrevendo o Novo Testamento na língua tupi-guarani, lá em uma região que tem índio, que ninguém chegou lá para dar a Bíblia para índio, ler Bíblia e converter a Jesus. Preciso de, sei lá, tantos R$1.000. Aí o empresário, tem que falar com o meu contador. Mentiroso! Desde quando o contador manda dinheiro de empresário? Mas eu me juntava com as viúvas da igreja. Aquelas velhinhas que ganham salário mínimo, que vive da pensão ou da aposentadoria, que só a graça. Falava assim, quanto é que precisa? Tanto. Posso parcelar no carnezinho? Porque velhinha gosta de carnezinho. Tá, pagava. Por que é assim, irmão? Porque a avareza nos invade. Nos tornamos avarentos. A gente tem dificuldade de semear naquilo que não é para nosso bel prazer. Você imagina, irmão, a Ana pega o filho Samuel, leva para a igreja, dá na mão do sacerdote e vai embora para casa. Samuel agora pertence à casa do Senhor, Deus abençoe aí e foi embora. No ano que vem ela volta para trocar a roupa do garoto, dá uma roupinha melhorzinha, bonitinha, filhinho, beijo, mamãe está indo, e tchau, fui. Ela entregou para Deus. A gente quer entregar a nossa vida para Deus, mas Deus não pode tocar em qualquer coisa. A gente quer entregar nosso coração para Deus, mas não pode abrir nossa casa para ser uma célula. Nós queremos servir a Deus por inteiro, mas não queremos abençoar uma pessoa mais humilde na casa do oleiro financiando. Nós queremos ser abençoador, mas não consegue passar no mercado, fazer uma cesta básica e trazer para doar para quem precisa. Nós queremos ser uma bênção, queremos que Deus mova, queremos ser conhecido por generosidade, mas não consegue pegar uma roupa velha ou usada e trazer para doação para o necessitado. O nosso coração não se inflama mais com aquilo que não nos é interessante. Então, irmãos, entenda, obedecer a Deus tem a ver com desconforto. Outra coisa, obedecer a Deus tem a ver com amanhã, não com hoje. O profeta falou, vai embora porque tem 7 anos de fome. E ela foi para a terra dos inimigos, para os filisteus. O que essa mulher não passou naquele lugar 7 anos? Agora, pensa comigo, o que essa mulher não passou durante 7 anos lá nos filisteus só para obedecer à fome que ela passaria e morreria se ficasse na sua terra? Sabe o que acontece, irmãos? O desconforto traz de nós novos desafios. O desconforto traz de nós novos desafios. Nós não aceitamos desafios novos às vezes, porque nós estamos acostumados com o velho. Há uma ação maligna sobre a nossa vida, eu vou falar sobre isso um dia, espíritos malignos que movem a igreja, tem que anotar essa série para falar aqui também, tem que melhorar um pouquinho ela, para trazer para você. Mas um deles é o da acomodação, o espírito da acomodação. Já fiz demais, vou deixar para outro fazer. Isso é um espírito maligno que te move. Não tem como você fugir disso. A Bíblia diz que quando a gente for velho, a gente ainda vai ter visão. Ainda vai ter sonho. O que acontece, irmãos, com gente que está na igreja e esqueceu que a sua chamada é para transformar pessoas e ganhar vidas?
Esqueceu que Deus o levantou para mudar uma condição desconfortável que está à sua volta. Como pode, irmãos? Como pode? Como pode a gente passar pelas ruas de Curitiba e ver a quantidade de pessoas embaixo das marquises, nesse frio dessa cidade, e não se compadecer da dor desse povo? Estamos já, irmãos, para esse mês, eu não sei se ainda, mas vamos começar um ministério a funcionar aqui na igreja para levar comida para morador de rua, irmãos. Eu falei isso aqui pregando, Deus já botou fogo em 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 9 ou 10, e daqui a pouco vai ter um exército. Já pensou? Imagina, irmão, todas as células, pastor, uma vez por mês, todas as células saindo para levar comida na rua, um grupo de célula na primeira semana, um grupo na segunda semana, um grupo na terceira semana, um grupo na quarta semana. Já pensou, meu irmão? Deus não te deu tudo que você possui para você guardar numa gaveta, mas Deus deu para você partir o pão. E ao que você parte o pão, você vai multiplicar com 1, com 2, com 5 mil, com 10 mil, com 20 mil, e ainda vai sobrar, porque o Deus que está nos movendo a transformar essa cidade vai nos tirar do desconforto e vai nos dar novos desafios. Novos desafios. Irmão, você acredita que lá no Rio, teve uma senhora que marcou gabinete para falar assim comigo: pastor, eu estou muito preocupado com o rumo da igreja. Falei, por quê? Porque a igreja está crescendo muito. Tá, e daí? Nós não somos mais aquela igreja que todo mundo se conhecia, pastor. Era tão bom quando era só um pouquinho de gente, aquela meia dúzia. Todo mundo se conhecia, agora tem um monte de gente nova na igreja. Eu não tenho tempo de conhecer todo mundo. Falei, minha irmã, fica tranquila. Na eternidade, vai sobrar tempo para a irmã conhecer muita gente. Vai passar, meu irmão, pensa, a eternidade é muito tempo, né? Porque na minha conta, a eternidade não tem fim. Então a irmã vai ter até o infinito, para conhecer um monte de gente. Ah, mas eu preferia quando era pouquinho. Irmão, mas Jeová quer tirar os muitos do inferno e colocar no céu, e aí não tem como eu negociar isso. Ela, pastor, mas o senhor sabe que o povo não gosta de gente nova na igreja, mas o diabo também não, por isso que a gente está fazendo. Talvez esse povo que está falando com a irmã, porque tem esse negócio, né? Estão falando aí, pastor. Está todo mundo falando. Geralmente todo mundo é ninguém, é só o interlocutor da frase. Está todo mundo comentando, geralmente todo mundo é só o que está falando. Prazer todo mundo. É assim. Agora, irmão, veja e chore comigo. A igreja batizando gente ruim, gente ruim demais. Eu sei que aqui não tem gente ruim, e nem quem foi ruim, mas lá tinha muito. E aí essa irmã triste, porque sentaram no banco que ela estava acostumada a sentar a vida inteira. Tiramos o banco, botamos cadeira, pronto, agora não vai mais reclamar, agora é só cadeira. Mas essa cadeira é muito confortável, pastor, não foi caro não, minha irmã, fica tranquilo que a igreja vai conseguir pagar. Pensa numa pessoa, meu irmão, que perturbava 25 horas por dia. Porque 24 era pouco ainda para ela perturbar o meu juízo. Aí foi para outra igreja. Graças a Jeová, Jireh da provisão. Ô Senhor! O desenvolvimento profético nos traz desconforto. Você vai ter que orar mais. Vai ter que jejuar mais. Vai aumentar seu nível de batalha. Vai aumentar seu nível de comprometimento, vai aumentar o seu nível de relacionamento. Por outro lado, vai também aumentar o seu nível de compreensão de quem é o Deus que você serve. Porque muitos podem caminhar pela sorte, mas nós caminhamos em Deus. Deus não tem nada a ver com o que o mundo tem declarado sobre nossas vidas. Olha só, ela se levantou, versículo 2, e foi conforme a palavra do homem de Deus, porque ela foi com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus. Sucedeu que, a cabo dos 7 anos, a mulher voltou à terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pelas suas terras. Olha a regra, irmãos. Se ninguém tivesse habitado na terra daquela mulher, ela poderia pegar a terra de volta. Mas se alguém tivesse habitado naquela terra, ela perdeu, ela foi embora. Essa era a lei de Moisés. Ali já valia a lei mosaica. Segunda coisa, na terra em que ela estava, se ninguém tomasse conta daquela terra e o governo confiscasse aquela terra ia para a mão do governo, era produzido pelo governo, e se algum dia aquela mulher voltasse a reivindicar aquela terra, ela tinha que pagar por aquela terra.
Olha que coisa, irmãos. Nada mais justo. Ela abandonou a terra e agora vai ter que comprar de volta. E no dia que essa mulher, olha, preste atenção, meu irmão, preste atenção, porque o que eu vou falar para você aqui está na Bíblia e não tem a ver com sorte. Sorte quem tem é lá. O nosso caso é Deus. Então vamos lá. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Ela foi para a casa do rei para reivindicar por suas terras. Ora, o rei falava a Geazi o que fora moço do profeta. Porque o Geazi, depois que recebeu a lepra do Naamã, ele não era mais servo do profeta. Agora Geazi virou contador de história. Vamos parar aqui, porque isso é fundamental para você entender uma coisa. Pessoas que andam debaixo da desonra, perdem grandes posições e são colocados nos piores lugares. Geazi poderia ser o sucessor de Eliseu como profeta. Se um dia houve um Elias, que tinha uma unção de Deus, e Eliseu pediu porção dobrada, e Deus deu a Eliseu, o Geazi poderia pedir porção dobrada e receber de Eliseu, mas ele preferiu mentir, enganar o profeta, enganar o Geazi, que recebeu lepra. E ele deixou de ser o homem que andava com o homem de Deus, com o santo homem de Deus, o Eliseu, e virou um contador de história para o rei, bobo da corte. Então o rei, quando queria ouvir uma história bacana, chamava um dos contadores de história, dentre eles o Geazi. E Geazi estava a contar história ao rei. E aí o rei falava a Geazi o que fora moço do profeta, dizendo: conta-me, peço-me que tu me conte todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que ele começou a contar ao rei como Eliseu trouxe vida ao menino que estava morto. E eis que a mulher cujo filho Eliseu vivificara, clamou ao rei na sua casa pelas terras que ela possuía. E naquele momento disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta mulher aí é a mulher que eu estou acabando de contar a história para o senhor. Irmão, tu acha que isso é sorte? Não, vem cá, espera aí. A mulher vou na casa do rei hoje reivindicar a terra. O rei fala: me conta a história do Eliseu. Aí ele começa: olha, houve uma mulher que ela não tinha filho, eu fui lá com ele, e aí Eliseu profetizou e tal, tinha uma casa, e o menino morreu. Oh, e aí? E Eliseu ressuscitou. E é essa aqui, ó, é essa aí. Meu irmão, a mulher chegou na hora, meu irmão. É sorte? É quem? É porque na tua vida é Deus, meu irmão. Para de dedicar mérito a outro. Quem anda com Jesus vive milagres da parte do Senhor. Bota na tela aí o capítulo 8, versículo 5. E sucedeu contando ele ao rei como vivificar o morto. Eis que a mulher cujo filho o homem de Deus vivificara, clamou ao rei por suas terras. Então disse Geazi, cadê? É o versículo agora, é o versículo 5 ainda. Ó meu rei, meu senhor, esta é a mulher, este é o filho a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei disse aos seus servos: fazei-lhe, preste atenção, porque essa mulher andava com o santo homem de Deus. Ela separou uma oferta, colocou sua casa, os seus passos, fez uma cama, botou um candeeiro, botou uma mesa, botou uma cadeira. Ela ofertou na vida do homem de Deus. Olha o que o rei falou. E disse o rei aos seus servos: fazei-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas da sua terra, desde o dia que ela deixou a sua terra até agora. É sorte isso, meu irmão? É quem? Não tem outro jeito. Sabe por que a gente deixa de receber? Porque a gente para de andar na obediência, não quer andar no desconforto e não quer desafios novos. Que maluquice, meu irmão. Eu nunca vi investimento valer tanto quanto esse. Cadê os fundos de investimentos aí? A mulher largou a terra e foi embora. Ele falou: devolve a terra para ela e pega tudo que ela não colheu dos 7 anos e reembolsa tudo a ela, restitui. Você serve ao Deus da restituição. 7 anos de terra improdutiva, porque ela não plantou nada em 7 anos.
mas ela colheu 7 anos depois tudo aquilo que ela não plantou na sua terra, mas ela colheu o que ela plantou na vida do homem de Deus. Pega essa palavra sobre a tua vida. Aquilo que você planta no altar do Senhor vai vir sobre colheita na sua vida em nome de Jesus, porque a Bíblia diz de tudo aquilo que alguém plantar, isso ele vai colher. Virá um tempo de uma colheita sobrenatural do Senhor naqueles que são fiéis a Ele. Irmão, que loucura! Não dá nem para atribuir essa sorte. É até pecado falar que é sorte. Não, pastor, coincidência. Não tem como. O Geazi está falando: ó, meu rei, e a mulher não tinha filho, o marido era velho, e veio o profeta, e profetizou, morreu. Ele orou, o menino voltou. Ah, essa mulher aí, ó, é ela mesmo. Essa aí que está clamando pela terra. E o rei falou: não acredito. Me conta essa história, minha filha. Ela contou ao rei, foi exatamente isso aí. O rei fala: para tudo, devolve. Devolve tudo que era dela. Irmãos, você serve a um Deus que vai devolver tudo que é seu. Se o diabo tentou roubar alguma coisa sua, Deus vai restituir de volta em nome de Jesus. Eu quero começar a profetizar agora sobre processos que estão prisioneiros, sobre pessoas que estão aqui nesse endereço, causas que estão amarradas. O nosso Deus, para aqueles que são fiéis, eu quero profetizar hoje que a sua fidelidade foi ouvida no altar e Deus vai mover sobre você em nome de Jesus. Fica ligado nisso, irmão, porque você vai vir aqui dançando na hora da oferta com o envelope na mão e vai consagrar o Senhor com alegria, igual os angolanos fazem, igual os africanos fazem. Que coisa, meu irmão. Por isso que a gente tem que se apaixonar pelo Senhor todos os dias. Por isso que a gente tem que se apaixonar por Deus toda hora. Quem anda debaixo da honra, meu irmão, vai ter sempre uma história de milagre para contar. Quem anda debaixo da honra vai ter sempre uma história de provisão de Deus para contar para os outros. Sabe o que me deixa assim abismado com essa história toda? É que essa mulher foi extremamente obediente à palavra do homem de Deus. Vai embora 7 anos, ela foi. Não sei do que viveu 7 anos. Nem interessa. Porque o Deus que restituiu ela 7 anos depois, foi o mesmo Deus que cuidou dela 7 anos para trás. Porque Deus nunca desampara aquele que anda por fidelidade. Olha que coisa. Olha que coisa, irmãos. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Bota na tela para mim aí. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Toca mais alto esse negócio aí, meu amor, por favor. Estou quase dormindo aqui em depressão. Vê esse teclado baixo. Tem que ser isso, mais alto. Não tão alto. Não tão alto. Porque aí você vai levar um rabo de arraia. Se você tocar mais alto. Olha aí, brinca mesmo. Olha o que o texto fala, Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que ele era justo, testificando a Deus sobre os seus dons. E através da oferta, depois de morto, ela ainda fala. Aprenda, meu irmão. A sua oferta vai falar por você, você vai morrer, e seus filhos vão colher aquilo que você plantou em nome de Jesus, porque é assim que funciona. Pastor, eu não creio. Pena que você não crê. Você poderia estar usufruindo muito mais daquilo que estamos falando aqui. Tem uma história de uma senhora que orou pelo filho a vida inteira, e essa senhora orou pelo filho durante décadas. O filho com 50 anos não queria saber de Jesus. E essa mulher morreu. E no dia do sepultamento, estavam lá no meio do culto fúnebre. O filho único dessa mulher estava chorando muito à beira do caixão. E aquele moço colocou a cabeça na cabeça da mãe dele enquanto cantava um hino. E enquanto a igreja cantava o hino, aquele homem sentiu de Deus o toque do Espírito Santo. E como se ele ouvisse a sua mãe orando por ele no quarto, ele disse: eu quero Jesus. E aí o pastor parou. O que foi? Eu quero Jesus. Por quê? Porque ela orou por mim durante décadas para que eu mudasse de vida. E eu tenho, agora me parece que eu entendi que a oração dela não foi em vão. Meu irmão, o seu sacrifício nunca vai ser vão no Senhor. Continue sendo fiel.
Continue, permaneça fiel, seja fiel, vá ao extremo da sua fidelidade a Deus, se comprometa cada dia mais com aquilo que é de Deus, entregue cada vez mais para Deus aquilo que outros não entregariam, entregue para Deus aquilo que você nunca entregou, porque chegou um tempo de receber de Deus aquilo que nós nunca recebemos. Faça para Deus o que você nunca fez. Eu tenho certeza que você vai receber de Deus aquilo que você nunca imaginou receber. Eu quero garantir a você uma coisa, irmãos. O movimento profético da fé define uma colheita diferenciada em nossas vidas. Como Deus está se movendo em nosso favor nesse tempo. Como Deus tem se manifestado à sua igreja nesse tempo. Nunca houve um tempo tão poderoso da manifestação de Deus. Sabe qual é o problema? É que tem pessoas que estão apáticas a isso. Estão morrendo ao lado da fonte. Morrendo de sede ao lado da fonte. No livro Pregação e Pregadores conta a história de um homem que era ateu. E ele foi subir uma escalada numa região fria e sozinho para um desafio particular. E esse homem escalou numa área e à noite ele descansou, repousou. E começou uma neblina muito forte, um frio muito grande, ele resolveu procurar um abrigo, e ele caiu de onde ele estava e ficou pendurado por uma corda. Ficou pendurado por uma corda, não sabe a altura que ele caiu, e não bateu ao chão, ficou pendurado por uma corda. E esse homem estava ali preso, numa posição desconfortável, sem nenhum instrumento, além de um canivete na sua mão. E aí ele estava ali, e ele não cria em Deus, ele era um ateu, ele não confiava em Deus, não sabia nada de Deus. E de repente esse homem faz uma oração e fala: Deus, se o Senhor existe, me livra daqui. E o frio na madrugada cada vez mais forte. Ele com um pouco aparato de frio. Aquele homem ouve uma voz na sua mente dizendo: corte a corda e confie que eu sou Deus. E esse homem disse: não, se eu cortar a corda eu morro. E ele continuou naquela neblina, naquele escuro tremendo, pendurado num frio tenebroso. E a história diz que aquele homem fala: Deus, se tu existe, fala comigo, Deus. E Deus fala comigo pela segunda vez: crê em mim, corta a corda. E aquele homem, na sua incredulidade, não cortou a corda e morreu de frio. E no dia seguinte, uma equipe foi resgatar aquele homem e o encontrou a 60 centímetros do chão. 60 centímetros do chão. Ah, se ele cortasse aquela corda. Meu irmão, o cara estava assim, ó, do chão. Menos. Estava tão fácil cortar a corda, né? Sabe qual é o nosso problema? Queremos que Deus faça coisas grandes na nossa vida, mas não queremos cortar a corda do conforto. Não queremos cortar a corda da circunstância favorável. Tem um casal cortando a corda hoje aqui. Vão para o meio dos muçulmanos que explodem. Eu não vou lá jamais. Só vou orar por eles, vou mandar dinheiro. Toma aí, meu filho. Prega para eles aí. Vai pregando para mim, em nome de Jesus. Vai pregando aí. Cortar na corda. Um dia eu saio de uma consulta médica com a minha esposa grávida. Descobrimos que ela estava grávida e a gente não tinha mais o que fazer. E eu podia voltar atrás, e muitos falaram para mim assim: não deixa o emprego não, cara, você tem uma carreira promissora pela frente, deixa esse emprego não, permanece no emprego, sai desse negócio de ser pastor. E eu decidi cortar a corda. A minha esposa tocava na Petrobras, e poderia ser musicista profissional da Petrobras, e lá pagava bem, meu irmão, misericórdia de Jesus, mas ela decidiu cortar a corda. Muitas pessoas cortaram cordas para estarem aqui hoje. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer ficar prisioneiro das nossas condições. Quem anda na fé e no profético é aquele que está disposto a deixar tudo e fazer exatamente o que Deus mandar. Estão faltando pessoas corajosas que façam só o que Deus manda. Façam só o que Deus manda. E eu te conto uma história maluca que eu vivi com Deus. Estava pregando numa igreja, ia pregar quinta, ia pregar sexta,
sábado e domingo. Sexta-feira, mamãe me trouxe um menino, irmão, para eu orar por ele. O menino estava com o rosto, com uma doença de pele que eu nunca tinha visto igual. Uma inflamação na pele absurda. E a mãe me trouxeram o óleo da unção para orar por aquele garoto. E aí eu fui orar por ele. E eu comecei a orar por ele, o Espírito Santo falou assim, cospe na mão e passa a cuspe. É o diabo, não é Deus. Porque a mãe estava do lado do menino. Deus não queria curar o menino, Deus queria me tratar. Não era o menino, não tinha a ver com ele, tinha a ver comigo. E eu orei para aquele moço, Senhor, cura ele, Senhor, em nome de Jesus, passa mais óleo ungido aí, mãe. Mas irrita a pele se passar óleo. Então, só ora, só ora. E eu orei para aquele menino, e aí ele foi para a cadeira dele, e a mãe foi junto. E eu acabei de pregar, e eu acabei de orar. E Deus falou comigo, vai lá, cospe na mão e passa no rosto do garoto. Falei, Senhor, aqui comigo é diferente. O Senhor cuspiu no olho do cego, ele enxergava, eu não. Ele é de menor, isso vai dar cadeia. Eu estou na comunidade, tem fuzil para todo lado aqui. Se essa história chega lá, eu levo um tiro, Senhor. Não vai dar certo. E com muita insistência, falei, menino, vem cá no particular, meu filho, vem cá. Trouxe o garoto no cantinho, fecha o olho aí. Eu fiz isso, irmão. Doeu mais em mim do que em qualquer outra pessoa. Vá com Deus, hein? Shalom, vá na paz, hein? Sábado normal, o menino não estava. Domingo de manhã normal. Domingo à noite, mulher que voltou para a igreja com a pele totalmente curada. E aí Deus falou comigo uma coisa, irmãos, que não tinha a ver com cuspir na mão. Tinha a ver com eu entender uma coisa, de que Deus se move como Ele desejar. Não tem a ver com o que eu quero, tem a ver com o que Ele quer fazer. Eu de vez em quando, irmãos, ficava assim, Senhor, será que vai dar certo? Quem anda pela fé não pode andar por dúvida. Quem anda pela fé não pode andar na dúvida. Nós abrimos mão de muita coisa para chegarmos até aqui, irmãos, porque o Evangelho nos faz abrir mão de muita coisa. Sabe qual é o nosso desafio maior? É continuar crendo que na nossa vida nunca vai ser através da sorte, sempre vai ser através de Deus. Nunca vai ser pela sorte, sempre vai ser Deus. Na sua vida, meu irmão, esqueça a sorte, creia só em Deus. Você nunca vai ter a sorte ao seu lado, você sempre vai ter Deus com você. A mulher entrou, é essa aí, recebe a terra de volta. 7 anos de restituição na terra, na colheita, é tudo seu, Deus te abençoe. Que bom que essa mulher ouviu o profeta e obedeceu. No que você tem falhado na obediência nesse tempo? No que você está falhando na obediência? Eu quero que você baixe sua cabeça para a gente orar agora. Vamos orar ao Senhor. Curva a sua cabeça aí, vamos clamar ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, declarar que não nos furtaremos de fazer a Tua vontade se cumprir em nossas vidas e que hoje, nessa noite, andaremos exclusivamente pela fé. E que o Senhor, Pai, vai mover em nossas vidas. E não seremos como Geazi, aqueles que andavam debaixo do milagre da provisão. E passaremos a ser contadores de história. Não, contaremos da Tua bondade, do Teu favor, da Tua graça. E teremos a convicção sempre de que é o Senhor quem está falando, que está movendo, que está agindo em nossa direção. No nome de Jesus, se coloca de pé para a gente adorar o Senhor. E eu quero orar nesse momento, orar nessa hora, por situações que parecem impossíveis, que parecem não ter mais volta. Mas eu venho aqui nessa noite, irmãos, na autoridade do nome de Jesus, para orar pela sua vida e declarar, irmão, que portas que porventura hoje estão fechadas, não pela sorte, mas pelo mover do Senhor, vão se abrir em sua vida em nome de Jesus. Então você que tem causas que são impossíveis, já pode sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor. E aqui nesse altar, vamos começar a clamar pela sua vida, vamos começar a orar por você, vamos começar a profetizar em sua vida. E eu quero crer, irmãos, que você vai voltar aqui para testemunhar que no seu caso nunca vai ser sorte, sempre vai ser? Nunca foi sorte, sempre foi? Simples assim. Então pode se mover. Os pastores, intercessores podem vir orar enquanto cantamos. Pode vir orar por eles, profetizar,
colocar a mão sobre eles, interceder, liberar uma palavra profética. Deixa Deus usar os seus lábios, libera a palavra que vier dos seus lábios sobre eles, em palavra de conhecimento, em nome de Jesus. Comece a orar por eles, comece a profetizar, comece a declarar palavras em nome de Jesus. Deus está provendo nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, não andamos pela sorte, andamos no Deus do provisão, no Jeová Jirê, o Deus que provê sobre todas as coisas. Nós queremos, Pai, nessa hora agora, Pai, nos colocar na brecha pelos Teus filhos e declarar, Pai, profeticamente, que é um tempo do Senhor sobre esses homens e mulheres no Teu altar. E queremos, Pai, declarar sobre eles, Deus, que em nome de Jesus, todo processo amarrado, travado, que tem, Deus, atormentado teus filhos e filhas, nessa noite, comece a mover, Pai, em nome de Jesus, para que não tenhamos na nossa mente a palavra de que é sorte, para termos em nossos lábios a declaração de que é Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Volte para o seu lugar, aplaudindo e glorificando ao Senhor, em nome de Jesus. Estamos em dias proféticos, e amanhã, às 8 horas da noite, vai começar tarde porque temos a dificuldade de trânsito, de povo da banda que toca, que canta, que serve. Senão a gente começava às 6 horas, mas não dá. E vai estar vindo um amigo do Rio de Janeiro que é um grande profeta de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai mover na sua vida nesses dias em nome de Jesus. Então, segunda noite, terça pela manhã, ele vai falar para pastores e líderes. E você que é pastor e líder pode estar presente. Pastor, eu não sou pastor nem líder. De repente você é pastor e nem sabe. Você nem sabe, nem sabe. Estou de olho em você. Mas líder você é com certeza. Vem para cá, vai ter um café aqui da manhã. E vão ter pessoas de fora também. E vai ser um tempo bem especial em nome de Jesus. Amém? Irmão, Deus me dá uma palavra de conhecimento de um consórcio de um apartamento que amarrou. O negócio está resolvido, mas está travado. Quem é essa pessoa? Se é você, vem aqui para a gente orar por você. Se é da internet, pega aí um consórcio de um apartamento, irmãos. Deus mostrava, enquanto a gente orava aqui, alguém que tem um processo de um consórcio. Acho que é consórcio de apartamento. Pastor, tem um consórcio de apartamento. Está amarrado, ou já está liberado, mas travou de uma forma que era para ser meu e não está na minha mão ainda. Quem é essa pessoa? Pode vir até aqui, que você está aqui, ou está na internet, que tem esse negócio de internet agora, né? Fica atento, povo da internet. É que na internet atrasa mais. Fica atento, povo da internet aí. Se alguém nessa condição hoje aqui, com algo relativo a consórcio na internet, consórcio de apartamento, a gente quer orar por você, porque Deus vai resolver essa tua causa hoje. Hoje é uma noite de resolução de causas. Então, se você não é você que está aqui, Deus te abençoe, vai em paz, boa semana, até amanhã, de manhã e de noite. Amanhã de noite, terça pela manhã e terça noite. E o povo da internet, quem é que está na internet, se manifeste. Vamos orar por você em nome de Jesus. Tem que esperar porque a internet é demorado, né? E não pode desligar a transmissão, senão a pessoa não fala com a gente. Ou você que está na internet, cadê a câmera? Me bota aqui, né? Você na internet tem esse processo. Chama a gente pelo WhatsApp da igreja ou pelo Instagram da igreja, ou fala pela conversa. Queremos orar especificamente pela sua vida. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus, declarando que o Senhor é poderoso para operar o milagre que temos buscado em nome de Jesus.